Vamos para a primeira questão. Tem aqui as informações e tem aqui o desenho, né? Teodolito é um instrumento de precisão para medir ângulos horizontais e ângulos verticais, utilizado em trabalhos de construção. Eu acho que você já deve ter visto uma pessoa com um instrumento desse na rua, né? Quando você vai andando, você vê aquelas pessoas com esse equipamento aí. Uma empresa foi contratada para pintar um edifício de 4 andares. Para descobrir a área total a ser pintada, ela precisa descobrir a altura do edifício. Uma pessoa posiciona o instrumento a 1,65 metros de altura, encontrando um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura. Supondo que o teodolito esteja distante 13 raios de 3 metros do edifício, qual a altura em metros do prédio a ser pintado? Então você tem as alternativas, né? A, B, C, D, E. Você tem aqui o desenho. E observe o seguinte. De informação nós temos o seguinte. Ó. Aqui tem o ângulo, né? O ângulo de 30 graus aqui. Nós não temos a altura, porque nós temos que descobrir essa altura aqui. E nós sabemos que é a altura do teodolito, como ele informa ali, ó. Uma pessoa posiciona o instrumento a 1,65 metros de altura. Então, a diferença do teodolito para o chão é de 1,65 metros. E o teodolito está a essa distância aqui do edifício. Então, essa distância daqui para cá é 13 raios de 3 metros de distância. Então, nós temos um cateto, temos aqui um ângulo e precisamos descobrir esse outro indivíduo aqui que nós vamos chamar também de cateto. Pelas relações que nós vimos agora, o que nós podemos descobrir? Nós podemos descobrir aqui, deixa eu tentar mudar um pouco, mudar essa cor aqui para dar de enxergar. Nós temos que descobrir esse tamanho aqui, ó. Na verdade, nós temos que descobrir toda a altura do prédio. Mas até aqui a gente sabe que é 1,65 metros. Falta descobrir daqui para frente, né? Até o topo. Esse lado aqui, ele é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, nós temos aqui 13 raios de 3, né? Ele é a medida de um dos catetos e nós temos aqui o outro cateto. Então, qual é a relação que nós vamos utilizar que relaciona, né, o cateto, esse aqui é o cateto oposto, e o cateto adjacente? Nós vamos utilizar, né, com certeza, a tangente. E aí nós vamos olhar o seguinte, essa tabela que eu falei para vocês anteriormente, que eu ia mostrar, né? Você tem como construir essa tabela aqui com os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. O ângulo que aparece aqui é 30 graus, então nós vamos utilizar alguma coisa, ou seno, cosseno ou tangente, de 30 graus. E como você já sabe que relaciona aqui, ó, cateto oposto do cateto adjacente, nós já vimos que a relação, né, que envolve esses dois elementos é a tangente. Então a gente faz tangente de 30 graus igual cateto oposto, que nós vamos chamar de x aqui, ó, e dividido pelo cateto adjacente, então oposto pelo adjacente, x dividido para 13 raios de 3. Tangente de 30, pelo que nós estamos vendo aqui na tabela, é raiz de 3 sobre 3. Então, só substituindo, né? E aí, fazendo a multiplicação, nós temos isso. 3 vezes x e raiz de 3 vezes 13 raiz de 3. 3x eu só repeti. E aí, multiplicando aqui raiz de 3 vezes raiz de 3, isso dá 3. Então, fica 13 vezes 3. E aí, quando você faz a multiplicação, você tem 39. Você divide dos dois lados por 3, você tem 39 dividido para 3. E isso é 13. Ok? Esse valor que está aqui, 13. Esse valor 13 é o valor aqui desse lado, dessa distância aqui, até o topo do prédio. Só que tem que lembrar que ele está, né, o instrumento está a 1,65 metros de altura. Então, somando essas duas coisas, né, somando 13 mais 1,65, o que você tem? Né? Você tem 13 mais 1,65, 14,65 metros, alternativa correta, alternativa D.